Boa noite, muito obrigado. Obrigado a todas as pessoas que nos assistem. Este é um curso gratuito que oferece o grupo Conhecimento de Si Mesmo, com o objetivo de nos entregar as técnicas, todas as técnicas necessárias para que qualquer pessoa possa fazer um trabalho psicológico real sobre si. Este trabalho se faz no dia a dia, na vida diária. Se faz um trabalho de transformação interior. Isso deve ser feito, é necessário que seja feito com a autoobservação psicológica, a autoanálise, a autocrítica. Então são 50 temas em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase. O tema que nós vamos abordar hoje é o tema número 24, a vida e o nível de ser. Então, é necessário saber o que é a vida. A humanidade realmente desconhece o que é a vida. Qual é o objetivo da existência? E geralmente se persegue melhorar de vida no aspecto físico, no aspecto profissional, quer dizer, desenvolver a personalidade. Então, a humanidade vive sem saber para quê e acredite que o objetivo da existência, o objetivo da vida é adquirir títulos, adquirir patrimônio, enfim, essas coisas da vida comum e corrente. E na verdade a vida tem outro objetivo, um objetivo superior, que é a autorrealização íntima do ser. Porém, isto cada um deve comprovar, deve investigar por si, com as técnicas que aqui se aprendem, e vai então confirmar, vai corroborar que realmente a vida tem um objetivo nobre, que não é este de adquirir títulos, patrimônios, enfim, essas coisas. Então, existem duas linhas que nós podemos chamar. A linha horizontal é a linha do tempo. Então, essa linha começa com o nascimento e termina com a morte física. Então, ela vai do berço ao sepulcro. Algumas pessoas vivem mais tempo, outras vivem menos. Porém, essa linha teve um início e terá um fim. Então, nessa linha estão todas os acontecimentos vão acontecendo. Se nasce,
se desenvolve, vai à escola, depois o ensino médio, o curso superior. Muitas pessoas buscam uma formação superior. Chega a maioridade, vem logo a, a vida adulta, e depois da vida adulta vem a velhice e termina com a morte. Cedo ou tarde isso acontece. Então, nessa linha não há nada nobre, não há nada superior, nada digno nessa linha da horizontal. Ela tem um começo e terá um fim. Então, a humanidade sempre sonha com um futuro. Os nossos pais diziam, o Brasil é o país do futuro. E quando é esse futuro? Quando será esse futuro? Então, o tempo passou e esse futuro não chegou, e as pessoas ainda continuam, a humanidade continua aguardando esse futuro. Porém, quando é esse futuro? O que vai acontecer? Isso realmente é uma incógnita. A humanidade vive no escuro, completamente fascinada pelas coisas do mundo físico, pelas coisas materiais, e acredita que tudo está nessa linha horizontal. Se coloca as coisas da vida como o objetivo da existência, como o fim, como a finalidade. E se nós refletir um pouco, nós vamos perceber que essa linha horizontal não é mais que um meio. É o meio para se viver e para existir, e então trabalhar na linha vertical, porque existe essa vertical. Essas duas linhas se cruzam no nosso interior a todo instante. A todo instante essas duas linhas estão encontradas no nosso interior. Então, a vida, a existência, na verdade, ela é o ginásio psicológico, que é onde nós vamos nos desenvolver. É onde vão acontecer os problemas, onde vão acontecer aquilo que vai fazer com que os nossos defeitos psicológicos saiam à superfície, e assim nós podemos vê-los através do sentido de autoobservação. Então, a horizontal é um meio de subsistir para então trabalhar sobre os níveis internos. Então, nessa horizontal existem muitos níveis, pessoas de todos os níveis. Existem pessoas pobres, existem pessoas um pouco melhores, existem ricos e existem os milionários. Então, existem pessoas de todos os níveis. Existem as pessoas, os bêbados, existem prostitutas,
delinquentes, enfim, existem todos os níveis dessa horizontal, existem todos os níveis. E assim está a massa. Toda a massa humana vive nessa linha, fascinada, acreditando que o futuro está nessa linha, que se vence nessa linha, a pessoa será feliz. Então, na verdade, essa linha horizontal, ela é o meio e não o fim. O fim é a linha vertical, que é onde estão os diferentes níveis de ser, os níveis internos, o que nós somos internamente. Então, nessa linha também existem todos os níveis. Existem pessoas que estão em níveis mais elevados, existem pessoas que estão em níveis menos elevados. E todos querem mudar de nível nessa linha horizontal. Todos querem avançar, querem progredir nessa linha. E nós esquecemos que existe essa vertical, que essa é a linha que nos leva ao nosso ser, que nos leva aos céus, nos leva à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo real da nossa existência, o objetivo de existir, o objetivo para o qual nós existimos, para o qual existe o planeta e tudo que existe no planeta. As plantas, as árvores, os animais, os minerais, tudo existe com esse objetivo. Cada um está em um nível desse processo de autorrealização. Porém, tudo existe em prol da autorrealização. Algumas essências, algumas chispas estão em reinos diferentes, estão em reinos ainda caminhando para o reino humano, e assim, então, quando chegarem ao reino humano, poderão trabalhar no sentido de alcançar esse objetivo. Então, o que importa é o nível interno, o nosso nível interno. Esse é o que realmente tem valor. Isso que se possui externamente é passageiro e é um valor efêmero, que com o tempo passa, tudo passa. Então, nessa linha horizontal, tudo é passageiro. Tudo que se adquire, mais cedo ou mais tarde, terá um fim. Assim como o nosso próprio corpo físico. Porém, na linha vertical, os poderes, onde estão os poderes, as faculdades, os dons, essa linha é real. Tudo que se consegue, tudo que se alcança nessa linha é duradouro, não se perde com o tempo. Então, para subir, para nós nos elevar dessa linha, na linha vertical, é preciso saber qual é o nosso nível atual, agora, aqui e agora. Que essas duas linhas se encontram de instante a instante. Então, para me mudar de nível nessa linha vertical, eu preciso saber
qual é o meu nível de ser nessa linha, para então poder trabalhar, fazer esse trabalho e subir, elevar nesse nível. E o que nos eleva realmente no nível de ser, no nível interno, nós podemos chamar essa linha horizontal de a nível do ter, de nível do ter, e esta, a vertical, o nível do ser. Então, para que uma pessoa possa elevar-se nesse nível, é preciso saber em que nível ele está. É preciso se auto-observar e então fazer um trabalho, começar um trabalho de transformação interior, uma transformação real. E isso implica em a mudança psicológica. É preciso trabalhar os defeitos psicológicos e assim, então, eliminar os defeitos. Trabalhar conscientemente sobre nós, sobre a nossa psique, que são os defeitos psicológicos que nos caracterizam e nos colocam em tal ou qual nível de ser, no tal ou qual nível interno. Os defeitos, os nossos defeitos psicológicos, os defeitos de cada um de nós, são os que nos caracterizam, são aqueles que são os que nos definem. Então, para mudar realmente o nível de ser, é preciso deixar de ser o que somos, deixar de ser negligentes conosco mesmo. É preciso então observar o que acontece no nosso interior, o que acontece na nossa mente. Começar o trabalho, então, começa com a mente. Observar os pensamentos, os sentimentos, as emoções, o que nós falamos, o que nós fazemos. Então, são esses aspectos que precisam ser mudados, porém, uma mudança real, que vai acontecer externamente, devido à mudança interna que nós faça. Então, se eu elimino o defeito da ira, por exemplo, eu vou me relacionar melhor com as pessoas. Se eu elimino o defeito dos ciúmes, eu vou me relacionar melhor com as pessoas. Então, se eu elimino qualquer defeito, se eu elimino a preguiça, qualquer defeito que nós quisermos imaginar aí, se eu elimino a preguiça, vai surgir então a boa vontade para empreender nesse trabalho. Então, se eu elimino a ira, vai surgir a mansidão. Se eu elimino o orgulho, vai surgir a humildade. As virtudes são exatamente o contrário dos defeitos. Então, se eu elimino a luxúria, vai nascer a castidade. Então,
o que é preciso fazer realmente é nos auto-observar e ver o que está acontecendo na nossa psique, no nosso interior, e eliminar a causa disso que está acontecendo, porque tudo tem origem nesta nossa psique. Tudo que acontece conosco tem origem na nossa psique. Então, se nós eliminamos a causa, isso vai se refletir externamente, vai se refletir na vida externa, na linha horizontal. Então, se nós subir de nível na linha vertical, isso vai se refletir na linha horizontal, sem muito esforço, sem sofrimento, porque internamente nós mudamos e isso vai repercutir no mundo externo, na vida externa. E geralmente nós queremos mudar a força, se luta por mudar na linha horizontal, se luta por essa linha, e se esquecendo da linha vertical, do meu interior, e qual é o meu nível interior, então luta na externa. Então, se eu lutar na linha vertical, se eu melhoro interiormente, isso vai se repercutir externamente e será uma repercussão natural, consequente. Será a consequência de haver mudado internamente. Então, para mudar internamente, só é possível, então, trabalhando com os 3 fatores, que são a morte psicológica, o nascimento e o sacrifício pela humanidade. Então, quando alguém começa a trabalhar sobre si, começa a eliminar de si os defeitos, a inveja, o ciúme, a ira, nasce dentro de nós o desejo de compartilhar esse ensinamento com outras pessoas. Então, a pessoa vai querer compartilhar, então é preciso aprender o ensinamento. Ela está aprendendo, então ela vai compartilhar com os demais, isso vai nascer o verdadeiro amor, que é a vontade, a força, o interesse em levar esse ensinamento a outras pessoas. Então, isso nasce espontaneamente dentro da pessoa, porque ela sentiu a mudança, sentiu que isso nos traz uma paz verdadeira e fica, então, nasce o interesse em compartilhar com outras pessoas, levar isso adiante. Então, para fazer isso, para levar isso adiante, é preciso que nós compreenda o ensinamento. Então, é preciso trabalhar com os 3 fatores, que são o nascimento, que é sexual. Então, para nascer sexualmente, é preciso deixar de fornicar. Porém, o que é a fornicação? Porque nos ensinaram mal esse negócio, a definição de fornicação está errada, está invertida. Fornicação é toda vez que nós
ejaculamos, toda vez que a mulher chega ao orgasmo, é fornicação. Então, fornicação é o contrário de castidade. Então, castidade é transmutar a energia sexual e fornicação é perder a energia sexual, jogar fora. E não é castidade, não é celibato. Castidade é a prática sexual sem fornicação, sem perder as energias, sem jogar as energias fora. Porque os defeitos, os nossos defeitos, foram criados com a fornicação. A fornicação que deu origem aos defeitos. E é a fornicação que robustece os defeitos. Cada vez que se fornica, se está alimentando, se está robustecendo os defeitos mais e mais. Então, quando alguém deixa de fornicar e vai transmutar a energia sexual através dos cordões pela coluna vertebral, vai então nascer internamente. Esse é o nascimento espiritual, que é o verdadeiro nascimento. E isso deve ser feito em casais, sem adultério, em casais estáveis, sem adultério. Então, esse é o nascimento. E a outra forma de fazer esse trabalho é a morte psicológica. A morte psicológica, que é eliminar os defeitos. Deixar de ser o que somos e ser uma pessoa diferente a cada dia. Elevar esse nível interno a cada dia, porém elevar de forma real, por ter eliminado um defeito que nos leva a cometer erros, que nos leva a cometer coisas malignas, coisas prejudiciais para nós e para outras pessoas. Então, eliminando o defeito, isso significa morte psicológica. E então nasce o interesse nessa pessoa no sacrifício pela humanidade, que é entregar esse ensinamento, compartilhar esse ensinamento com outras pessoas. Desenvolver, então, o verdadeiro amor pelos irmãos, porque, na verdade, nós somos todos irmãos. A humanidade somos todos irmãos. Em todos os reinos, todas as chispas, todas as essências são irmãs. E não são irmãos os corpos físicos, nós somos irmãos na essência, no nosso interior somos todos irmãos. Então começa a pessoa mudar externamente, porém a causa da mudança será que ela está mudando internamente, está eliminando os defeitos e muda internamente, então repercute no externo, repercute no exterior. Porque não pode mudar, é impossível que o mundo mude, é impossível que a humanidade, que o mundo seja melhor, se as pessoas não mudam. É impossível que os governos mudem, que sejam justos, se a humanidade não muda, porque o governo sai
dessa massa. Todos os governos políticos são pessoas que eram da massa, só estão selecionados externamente, selecionados pelo aspecto da personalidade, mas internamente não houve mudança. Então não vai mudar a política, não vai mudar nada enquanto o ser humano em si não mude. E para fazer essa mudança é unicamente possível através da morte psicológica, do nascimento e do sacrifício pela humanidade. Então a morte psicológica é eliminar os defeitos. Então cada vez que eu descubro um defeito, que eu compreendo que é um defeito, eu peço à Mãe Divina que elimine esse defeito da minha psique, e a Mãe Divina vai eliminar. Então, esse erro, eu já vou estar me liberando de cometer esse erro. Então, se cada vez que me surge o desejo de cometer esse erro, eu vou lutar para não cometer, mas vou pedir a morte, pedir que a Mãe Divina elimine esse erro, esse defeito que é a causa do erro. Então a mudança nós devemos buscar por dentro, não externamente, não correr atrás externamente, e sim buscar por dentro. Inclusive existe um dito sábio que diz: não buscais fora o que está dentro. Então tudo está dentro de nós. Os problemas estão dentro de nós, são os nossos defeitos. Então a solução para os problemas está dentro de nós, é eliminar os defeitos. Se nós eliminamos os defeitos, que são a causa dos problemas, vai desaparecer o problema, porque o causador já não está mais lá, já não existe mais. Então repercute externamente, repercute no mundo físico. E então a mudança dessa linha na linha horizontal será consequência de ter mudado o nível de ser internamente. Nós estamos dispostos a esclarecer, dar maiores explicações através do nosso contato, no contato WhatsApp ou Telegram. Nós estamos dispostos para responder. Então o nosso número é 55, que é o Brasil, 62 é a região, e o número é 991 92 9355. Esse é o nosso contato, que está sempre aberto e sempre estamos dispostos em responder. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.